Oi, eu sou o Matheus Marcolini e seja muito bem-vindo ao Resumo News, podcast de notícias do Resumo ETEC. Nesse podcast eu comento as notícias mais legais de passar para vocês no dia de hoje. Hoje, dia 17 de abril de 2020. Vamos lá! A primeira notícia é do G1. Bolsonaro volta a ignorar orientações de distanciamento social em cerimônia no Planalto. E a gente começa o Resumo News dessa sexta-feira com mais uma notícia do nosso excelentíssimo presidente da República, Jair Bolsonaro. Ele que ontem demitiu o então ministro da Saúde, o Luiz Henrique Mandetta. Se você ainda não ficou sabendo de toda essa treta que rolou, você pode escutar o episódio de ontem, porque ele agora é atemporal. Você pode escutar em qualquer momento para entender sobre essa situação entre a tensão dos dois que levou à demissão do ex-ministro. Então o Bolsonaro hoje, ele descumpriu mais orientações da OMS, né? Então hoje... desde o começo do dia, o Bolsonaro ele provocou aglomeração, ele se aproximou de pessoas, ele distribuiu apertos de mão. No começo da manhã, quando ele foi sair do Palácio da Alvorada, ele se aproximou de apoiadores e autografou o jaleco de um deles. Em seguida, ele foi lá para o Palácio do Planalto para participar da cerimônia de posse do novo ministro da Saúde, o Nelson Teich, que substituiu o Mandetta. E quando ele chegou na cerimônia, ele levou a mão para o nariz, né? Ele levou a mão ao nariz, ele coçou o nariz, ele levou a mão para a boca, ele deve ter ruído a unha, igual eu roo. Não façam isso, não é bom, não faz bem, e não coloquem a mão na boca, porque isso faz mal aí em relação ao coronavírus. E alguns minutos depois, o grande repórter cinematográfico, o Rafael Sobrinho, ele registrou o momento em que o Bolsonaro, cobrindo a boca, chegou bem perto do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que foi nomeado pelo Bolsonaro, e falou com ele ao pé do ouvido, e depois apertou a mão das autoridades. E é muito curioso, porque no fim da cerimônia, os convidados eles se cumprimentaram e tal, mas as recomendações da OMS é que nesse momento aí de pandemia, as pessoas mantenham um mínimo de distância uma das outras, né? Que é para evitar perda de mão, contato físico, abraço, beijo, porque isso é um meio de disseminação do vírus. Ainda mais o Bolsonaro, que tá sempre tossindo, né? É meio complicado você ficar aí abraçando, beijando, apertando a mão dos outros, né? E ele disse até que corre risco ao defender a retomada do comércio no país, porém acredita que essa é a medida correta para lidar com o combate ao coronavírus e ao desemprego. Abre aspas para o Jair Bolsonaro. Essa briga de começar a abrir comércio é um risco que eu corro, porque se agravar vem pro meu colo. Agora o que eu acredito, o que muita gente já está tendo consciência, tem que abrir. É importante dizer que o Nelson Teich ontem, quando ele foi anunciado como ministro, ele falou que não haverá definição brusca em relação às orientações sobre isolamento social. Que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele não vai ser tão... ele não vai ser tão intenso ao cobrar isso igual o Mandetta era. Mas é isso. É basicamente isso, o Bolsonaro sendo Bolsonaro. E mais um momento, Bolsonaro. Próxima notícia. Mais uma notícia do G1. Dória prorroga a quarentena no estado de São Paulo até 10 de maio devido à pandemia de coronavírus. Bom, é importante a gente dizer que essa já é a segunda prorrogação de quarentena no estado de São Paulo pelo governador João Dória. A primeira prorrogação, ela começou a quarentena no dia 24 de março, aí depois no comecinho de abril ela foi prorrogada de novo, e agora ela está prorrogada mais uma vez até o dia 10 de maio, domingo. E assim, é uma medida inteligente, uma medida útil do João Dória. Ele está seguindo a OMS, ele está seguindo os órgãos mundiais que estão controlando a crise. Infelizmente, a presidência da República não concorda quanto a isso, é contra, inclusive, esse tipo de quarentena, que é a retomada do comércio, que é um tanto quanto irresponsável, enfim. Abre aspas para o João Dória. São Paulo acredita na ciência e quero voltar a reafirmar que São Paulo confia nos médicos que salvam vidas. Pelo amor à vida, às pessoas e por respeito à medicina, nós prorrogamos essa quarentena. Para reabrir o comércio e os serviços, precisávamos ter o sistema de saúde também em condições de atendimento para salvar vidas. Aqui não tomamos medidas irresponsáveis, precipitadas ou baseadas no achismo ou ideologia. E o infectologista Davi Wippe, ele também ressaltou a importância de observar a evolução do vírus nos outros países, porque isso também é útil para o Brasil. Abre aspas para o Davi Wippe.
Nós estudamos todos os cenários todos os dias desde o primeiro dia. O vírus é invisível. As pessoas têm falsa impressão de que ele não acontece na sua cidade. E não é assim que funciona. Nós não estamos inventando nada. Nós estamos tendo a oportunidade de aprender com quem nos antecedeu na pandemia. Eu fico surpreso que as pessoas não consigam entender o que já aconteceu. E o prefeito de São Paulo, o Bruno Covas, que também é do PSDB do mesmo João Dória, ele pediu pro pessoal aqui em São Paulo ficar em casa até o dia 22 de abril, pelo menos até o dia 22 de abril, né? Prolongou a quarentena, mas a quarentena ia acabar no dia 22 de abril, mas ele falou, não, respeitem a quarentena, não vão no prolongado, no feriado prolongado do dia 21 de abril, que é dia de Tiradentes, não saiam de casa, não vão encontrar amigos, porque a gente tem que passar por isso aí. Então aí é uma medida, no mínimo, interessante do João Dória, do governo de São Paulo, da prefeitura de São Paulo, que está agindo de acordo com a ciência, que é o que a gente espera. Mas é importante dizer que nessa quinta-feira, dia 16, o índice de isolamento aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, foi de 49%. E não é isso que vai frear a disseminação do vírus. O governo diz que a taxa ideal para tentar impedir aí o avanço do coronavírus, da doença, é de 70% no mínimo. Seguirão de portas fechadas comércio, bares, restaurantes, cafés, casas noturnas, shopping centers e galerias, academias e centros de ginástica, espaços para festas, casamentos, shows e eventos e escolas públicas ou privadas. Bom, agora a gente vai com 3 rapidinhas para fechar o último episódio dessa semana. A primeira é do Conversa Fiada, o site, o blog do finado Paulo Henrique Amorim, grande jornalista, grande inspiração, que diz: caso Queiroz, STJ nega recurso de Flávio Bolsonaro para suspender a apuração. Então aí o Flávio Bolsonaro que tentou apelar para o STJ para durante esse período aí do coronavírus, enfim, ele mandou um recurso para tentar paralisar as investigações sobre peculato e lavagem de dinheiro em seus tempos de deputado estadual lá no Rio de Janeiro. E segundo o Globo, o senador ele argumenta que ocorreu quebra de sigilo fiscal e bancário na comunicação feita pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o antigo COAF, sobre as suas movimentações atípicas, mas não foi acatado, infelizmente, ou melhor, felizmente pra gente, infelizmente pro Flávio Bolsonaro, ele seguirá sendo investigado para buscar comprovar esse tipo de crime que ele, o suposto crime que ele tenha cometido de lavagem de dinheiro. A outra rapidinha é do G1 e diz que 4 hospitais municipais na Zona Leste de São Paulo têm 100% de ocupação na UTI. Esses hospitais são o Hospital de Setúbal, o Cidade Tiradentes, o Hermelino Matarazzo e o Dr. Inácio Proença de Gouveia. Então é o que a gente vem falando. Por que você tem que ficar em casa? Porque tem poucos leitos em São Paulo e tem poucos leitos no Brasil. O São Paulo, o estado de São Paulo, ainda tem uma quantidade razoável de leitos comparado com o resto do país. Mas você tem que se cuidar, você tem que ficar em casa para você não precisar de internação. Porque a gente vê que não tem espaço. Uma rapidinha é da Fátima Bernardes, que é a notícia do Isto É, né, a matéria do Isto É, que diz que a Fátima Bernardes hoje em uma live, ela tava falando, tá todo mundo aqui em casa, a gente não sai de casa, e ela acabou confundindo o nome do atual namorado dela, o Túlio Gadelha, que é um deputado, com o do ex-marido dela, o William Bonner, o jornalista da Rede Globo. Então ela disse, a gente tava aqui jantando, eu e Túlio. Então aí fica muito... pra gente terminar essa semana aí de uma forma um pouco mais alegre, porque na última semana, assim, não foi muito legal. Então é isso, muito obrigado a você que acompanhou o Resumo News de hoje. A gente fica por aqui. Se você gostou, manda pros seus amigos aí. A gente vai tentando manter esse conteúdo da forma mais legal para vocês. Assine o feed desse podcast para você receber as notificações quando a gente postar episódio novo. E acabou de sair o episódio novo do República dos Bananas com o professor Renan, falando sobre a posse da terra, falando sobre reforma agrária, muito, muito interessante. Eu sugiro que vocês vão lá acompanhar no feed do República. Então é isso, siga a gente nas redes sociais, se inscreva no Esmetec, porque a gente precisa de ajuda, e é isso. Hoje é sexta, amanhã não tem episódio, mas a gente volta ou melhor, vocês voltam a me escutar na segunda-feira. É isso, tchau!